a medicina de internet, né, todo mundo acha que entende e fala. Assim, na prática, né, o que acontece é que as pandemias, elas trabalham para o futuro. A pandemia, quando se estabelece, na fase inicial dela, ela tem que mudar o sistema de saúde, ela tem que mudar a perspectiva de saúde. Ela não necessariamente vai resolver, pode ser tipo aquele surto de ebola, quem teve morreu e ali se entendeu que precisava de medidas de segurança melhores. A pandemia de AIDS no início, a década de 80, foi ceifou toda uma juventude, né, e pessoas famosas, porque não tinha tratamento. E aí ela se estabeleceu e hoje a gente entende que ela está controlada, e sem vacina. Né? Então, a gente tem que entender isso. Então, as pessoas acharam que não, ia ter um milagre, um salvador da pátria, um medicamento mágico, que ia resolver, e não. As pandemias respiratórias, elas se controlam, porque as pessoas respiram, e nenhuma medida de prevenção que você usa, por mais perfeita, ela vai ser o 100%. Inclusive, há um descrédito da medida de prevenção quando você usa ela no dia a dia, né? Usa máscara para academia, para correr, para jogar bola, ou seja, uma coisa você, calma aí, está protegendo o que isso? Né? Esses dias eu questionei, eu fui correr na esteira, correndo com a máscara, e começou a me cair um pouco a pressão, e eu baixei a máscara, fui chamada a atenção. Aí expliquei para ele tudo, mas não pode, é regra. Eu falei, então tudo bem, vocês têm uma pesquisa científica de que o Covid ele só transmite mesmo se pela minha boca, o meu nariz, sei lá, agora o suor que eu estou pingando aqui, nesses aparelhos aí que eu não estou vendo ninguém passando álcool, ambiente fechado, isso não transmite Covid, não. Então, assim, a gente sabe que a gente... Então, existe, na primeira fase da pandemia, assim, talvez os lockdowns fossem estabelecidos de forma correta. Agora, em nenhum momento a gente fez um lockdown, por exemplo, aqui na região, que foi assim. Então, se estabeleceu alguns setores que poderiam voltar, mas, de forma geral, para você controlar, você tem que parar tudo. Aí depois você vai retornando aos poucos. Mas, em algum momento, as pandemias se controlam. Numa respiratória, alguns vão se contaminar, uns vão sofrer, uns vão até morrer. Mas a grande parte da população ela vai superar isso. E a vacina é fundamental, né? Eu acho que... A questão do parar tudo foi muito difícil. Foi complicado, né? Porque não foi uma coisa sincrônica, né? Não foi, cada município fez de um jeito, não teve uma relação estadual, nem com federal, ou seja, foi... E as pessoas começaram não a desacreditar, porque quando, na prática, e todo mundo é muito claro isso, independente da profissão, quando a economia, né, o bolso doeu, as pessoas pararam de se preocupar com a pandemia. E muitas vezes levando isso, né, para outras pessoas se contaminando. Nesse período, né, que a gente não sabe se vai parar ou não, se vai ter, por exemplo, uma nova variante, tudo isso acontece. Mas com, hoje em dia, a internet e a tecnologia, variante, todo dia surge uma nova. É só você abrir laboratório que vai descobrir. Agora, se ela vai ter impacto nisso, em levar a doença pior, a gente não sabe na prática. Pega aquela manchete, que é aquilo que a gente está falando, e faz um sensacionalismo em cima daquela manchete, cria um medo nas pessoas, e a gente, olha como que a informação influencia nisso. A gente acaba acreditando que a gente realmente não venceu, ou não vai vencer isso, não, né? As pessoas ficam, né, assim, a gente precisa em algum momento definir como vai ser, o que é mais importante, qual é o critério. Assim, porque está vivo, tem risco de doença, vai surgir outras pandemias, vão surgir outras doenças, né? A gente tem surto de tuberculose, que talvez seja, e tá aí as pessoas, sim, talvez, a gente, assim, a higiene, desde H1N1 em 2009, foi fundamental o álcool gel. A gente começou a parar de usar, mas a gente sabe que é necessário. Talvez todo ambiente... Não pegou nem gripe, né, doutor? Assim, muito poucas pessoas ganham isso. Eu acho que todo ambiente de aglomeração escolar deveria ter um álcool gel, né? Os ônibus deveriam manter. Talvez a pessoa que atendeu... Eu sou um médico infectologista, eu não atendi de máscara. Hoje em dia eu não vejo essa possibilidade de continuar assim, sempre de máscara, né? Então... Que ela falou, porque eu morei fora lá, eles limpavam toda hora. É um lugar que devia ser deveria, arejado, né? Número de pessoas controlado. A gente tem que pensar assim, em medidas de prevenção para tudo. Não pensar em Covid. Covid pode ser uma bandeira única. E sim, a gente tem que entender. Eu estava lendo um estudo em relação à volta às aulas no Covid, né? E aí chegaram à conclusão, calma aí, mas porque hoje a escola não tem uma internet adequada. Hoje a escola não tem um manejo sanitário. Aí descobriram que no Rio de Janeiro, mais de 40% das escolas não tinham uma água adequada, não tinham um saneamento adequado, nunca tiveram internet, ou seja, e funcionavam antes de Covid. Ou seja, então nunca deveriam funcionar, né? Então você percebe que o Covid levou um anseio social e político que nunca foi sanado antes, né? Eu falo um exemplo que, assim, a gente tem a lembrança... E não faz sentido se não sanar
agora. A gente Não, precisa de faz pessoas sentido. lá Então, lutando. tem que reformular, a gente tem que passar por essa pandemia e reformular o conceito de saúde, de educação e de economia. A gente sabe, a gente não pode achar que a economia era economia de escambo. Não, a economia virtual é que está funcionando hoje em dia e vai continuar. Né? Quem se superou, né? A gente entender que o modelo de mídia também vai mudar, não é simplesmente aqui onde você vê uma televisão aberta. Hoje em dia as pessoas não consomem mais isso. A escola tem que ser híbrida. A escola não pode ceifar as pessoas. Meus alunos hoje, eles não estão querendo simplesmente ir lá ver alguém falar, eles querem coisa virtual, querem ter autonomia do conhecimento dele. E, né, as crianças também, a escola é um lado social, talvez algum lado, e elas precisam também ter um acesso a uma rede de internet, de tecnologia. Então você vê que as escolas tradicionais elas estão perdidas no mundo. Eu tiro pelos meus filhos, eu tenho 4 adolescentes, né? O José vai fazer 15 anos e os trigêmeos, de 12 para 13. Pois é. E assim, eu converso muito com eles são muito falantes e participativos, e eu fico assim, assustada com a quantidade de conhecimento que esses meninos têm hoje, coisa que assim, a gente não tinha nunca, é muito tipo de cultura diferente. Eu estava fazendo uma aula de pós-graduação e ouvindo uma aula sobre criptomoedas. Para mim, aquilo é uma novidade, eu não fico o dia inteiro na internet porque eu não tenho tempo. E o meu filho sabia mais do que eu estava ouvindo ali, ele me dando aula sobre criptomoedas. Isso não está no currículo escolar deles. Da onde tirou? Aí eu pergunto, de onde tirou? Por que não? De onde tirou, gente? Os professores, né? Eu vejo minha geração, eu tento reformular a minha maneira de ensinar, eu tento hoje ver que os alunos precisam praticar, estar vivenciando situações, não teoria. E assim, os professores, eles se agarram como se fossem donos do conhecimento. Ainda mais o médico, né? O médico acha que é um sacerdócio divino, né? Eu sou médico porque Deus me escolheu e, na verdade, sempre fui uma pessoa privilegiada na vida toda. Hoje está mudando isso. E aí a gente percebe isso. Cara, o conhecimento Então, você vê que é uma tendência as pessoas ensinarem coisas que ninguém conhece e nem são aplicadas porque elas conseguem dominar esse conhecimento.